Sábado de volta aos treinos na Toca, sábado de jogo isolado, jogo adiado do Campeonato Brasileiro. Tem o time feminino em campo, atacante colombiano enfrentando a Espanha no Mundial, na Copa do Mundo Sub-20 no Chile. A partir deste sábado, Leonardo Jardim montando o time para o Clássico diante do Atlético Mineiro. Zagueiro não jogou no amistoso da seleção e isso dificilmente vai fazer com que o atleta tenha condição de chegar para o Clássico. Vamos explicar a situação de Fabrício Bruno. Leonardo Jardim devendo ganhar reforços para este compromisso. Então, começando com o jogo adiado que teremos do Campeonato Brasileiro. E é jogo interessante, hein? O Palmeiras recebe o Juventude com chance de abrir vantagem na liderança. Hoje o Palmeiras tem 55 pontos. O Juventude está na zona de rebaixamento e o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, então cumpre um neste sábado. A bola rola às 19 horas, às 7 horas da noite, mando de campo do Palmeiras, Palmeiras com amplo favoritismo neste duelo e vamos ver se confirma esse favoritismo e o Palmeiras soma, se ele soma aí 3 pontos mais na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Flamengo, claro, torcendo por um tropeço do Palmeiras. O sábado é de Copa do Mundo Sub-20 e um grande jogo pela frente para o torcedor do Cruzeiro acompanhar. A Espanha enfrenta a Colômbia, ou a Colômbia enfrenta a Espanha, quartas de final. É jogo único e estará em campo Neisser Villarreal, que é o atacante que o Cruzeiro contratou junto ao Milionários. Mais uma oportunidade para todo mundo acompanhar o jovem centroavante que será jogador do Cruzeiro a partir de dezembro. E hoje tem jogo do time feminino, hein? Às 3 da tarde, Arena Gregorão, quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro enfrenta o Itabirito. Quem não comprou ingresso ainda, ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro até aqui, 3 jogos, 3 vitórias, liderança isolada do Campeonato Mineiro Feminino. É a programação, então, deste sábado. E por falar neste sábado, tem treinamento com o torcedor do Cruzeiro acompanhando tudo nas nossas redes, no Central da Toca e mais tarde também aqui no YouTube. Mas é que hoje tem treinamento pela manhã e vamos registrar parte da atividade, incluindo uma entrevista com Lucas Romero. O Lucas Romero volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, cumpriu suspensão no empate diante do Sport e ele será o entrevistado do dia na Toca da Raposa 2. Vamos conferir como será esta retomada dos treinos, porque ontem foi folga e agora os jogadores aí indo até terça-feira com treinos todos os dias na preparação para o Clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. O jogo na quarta-feira à noite e o Cruzeiro querendo voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do Atlético Mineiro, o Cruzeiro joga no outro sábado. Recebe o Fortaleza no Mineirão, um sábado à noite, e a diretoria fechando os últimos detalhes para anunciar a venda de ingressos. Vamos aguardar aí quanto à precificação para que o Cruzeiro possa ter um grande público no Mineirão no outro sábado pelo Brasileirão. E a retomada dos trabalhos neste sábado, aí sim começa a preparação para valer para o Clássico diante do Atlético Mineiro. Time do técnico Leonardo Jardim e com o Jardim esperando boas notícias do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E isso ele deve ter. E vou explicar por quê. 2 jogadores neste final de semana devem passar a treinar normalmente com o elenco. O Christian, volante meia, peça importante no elenco do Cruzeiro. O Christian, ele tinha relatado um incômodo, nem era para jogar diante da equipe do Sport, fez tratamento nos últimos dias e a expectativa é de que passe a treinar com o elenco neste final de semana, treinar normalmente com o grupo. E o mesmo vale para o Wanderson, que está curado da lombalgia, fez trabalhos físicos nos últimos dias,
E também a expectativa é de que o Wanderson seja liberado para os treinos com bola, para treinar com o grupo e voltar a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, no momento em que a opção que o Leonardo Jardim vinha tendo pela esquerda está fora praticamente da temporada, que é o Matheus Henrique, e o Sinisterra, ele vem fazendo tratamento por causa de um edema na coxa esquerda. A opção, caso ainda não possa contar com o Wanderson desde o início, é ter ali o Kenny Arroyo, talvez no clássico diante do Atlético Mineiro. Mas claro, o Leonardo Jardim ainda terá muito tempo para montar esse time do Cruzeiro. Ele não tem baixa de suspensão, mas ele também precisará definir algumas questões importantes. Em contrapartida, tem voltas importantes também ao time titular. O lateral direito William, o volante Lucas Romero e o atacante, o centroavante Caio Jorge. Então Leonardo Jardim nesta parte está à vontade para montar o time do meio para frente, tendo aí sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias de treinamentos na Toca da Raposa 2 para escolher a melhor formação e que vai duelar diante do Atlético Mineiro, defendendo ótimos números que o Cruzeiro tem na arena desde que os clássicos começaram a ser disputados no estádio ali em 2023, quando o Cruzeiro venceu aquele primeiro com um gol contra do zagueiro Gemerson. Depois teve vitória, último aí, o jogo que o Cruzeiro venceu foi o que abriu a classificação do Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil. Se tem possibilidades de retornos, o técnico Leonardo Jardim não vai mesmo ter o zagueiro Fabrício Bruno. Praticamente impossível e principalmente pelo cenário que se desenha. O Fabrício Bruno ficou no banco na vitória desta sexta-feira sobre a Coreia do Sul e existe uma expectativa de que ele possa ser acionado pelo técnico Carlo Ancelotti no amistoso de terça-feira diante da seleção do Japão. Mesmo com a questão do fuso horário, o jogo termina muito tarde no Japão. Teria que sair em um voo logo após a partida, viajar o dia inteiro para chegar em cima da hora do jogo. E isso tendo atuado na terça-feira. Então, o Fabrício Bruno, infelizmente, é carta fora do baralho e é desfalque nesse time do técnico Leonardo Jardim. Ele terá aí as opções de Jonathan Jesus, o mais provável, e o João Marcelo correndo por fora para formar a dupla com Vidalba na quarta-feira na Arena diante do Atlético Mineiro. Claro que ainda tudo no campo da possibilidade e até mesmo quanto a essa questão do Fabrício Bruno, o jogador dificilmente, por mais que pelo Fabrício Bruno, também pelo próprio Cruzeiro, se chegasse, não vejo o Fabrício Bruno fazendo aí nada de diferente que não fosse estar na arena. Mas é questão de tempo mesmo. Se o jogo fosse na quinta-feira, tudo bem. Mas como é na quarta e impossibilidade também, poucos voos à disposição, o único que teria era para chegar em Guarulhos às 18 horas, teria que fazer todo o procedimento, desembarcar e um voo fretado até Belo Horizonte, impossível. E condição também, principalmente se ele atuar realmente na terça-feira, passaria a quarta-feira viajando um longo trajeto, impossível, infelizmente, o Fabrício Bruno estar à disposição para este compromisso diante do Atlético Mineiro. Vai voltar ao time no sábado diante da equipe do Fortaleza. Aí o jogo é no Mineirão. O Cruzeiro no início da semana, inclusive, vai divulgar os detalhes da venda de ingressos para este compromisso.